gosto só, é gostoso, né? Quem tá escolhendo as músicas? É a Gabi ou o Lucas? Não é o Pedrão, não. O Pedro só coloca. A Gabi, que bom gosto, viu? Boa tarde, pessoal. Tô entendendo tudo, viu, Gabi? Tô ligada. Oi, gente, tudo bem? A gente tá chegando, hoje é quarta-feira, a gente tá no meio de semana. Tchau, maio, acabou o mês de maio. Fica aqui juntinho com a gente no Falando Nisso, tem muita informação, porque você tá aqui pertinho da gente. Só que antes de começar, a gente começa aí refletindo com a mensagem do dia. Alimentar a alma e não só o corpo é sempre bom, né? Nem sempre a resposta de Deus é aquela que você quer ouvir. Mas tenha certeza que essa resposta é a que você precisa aprender para a sua vida. Seja ela qual for, não reclama. Vai ser sempre o seu melhor caminho. Esse é o nosso toque de quarta-feira. Luquinha, conta para nós o que a gente preparou para todo mundo em casa hoje. Só o irmão de Suzane von Richthofen é internado em São Paulo e ataque à bomba em Cabul deixa pelo menos 80 mortos. Participe, você que está em casa, ao vivo do programa. Anote então os nossos contatos. E olha, eu tô aqui vendo já as participações que vocês já estão mandando. Obrigado pela confiança, mas eu quero fazer um convite para você que está nas nossas redes sociais para também participar dos nossos sorteios. Aliás, são 2 cestas da Polipet para você concorrer, uma no nosso Face, outra no Instagram. Fácil demais, corre então tanto para um quanto para outro, para você saber como fazer, tá? Bom, a gente agora vai aprender bastante, porque hoje é dia de beleza, mas principalmente hoje é dia de papo cabeça. Primeira pergunta que você pode fazer em casa, o que esse assunto tem a ver com a cabeça? Tudo, tudo. Né, Luquinha? Porque isso aqui comanda o corpo. Bateu o nervosismo, aquela ansiedade, já fica com o intestino todo bagunçado, não é verdade? Pois é, como que o estresse e também até a sua alimentação podem prejudicar o intestino, o funcionamento e causar até doenças sérias, como a inflamação intestinal. Inflamação intestinal, você já tinha ouvido falar nisso? A gente está terminando maio, como eu disse, a campanha Maio Roxo é uma forma aí de homenagear, é dia 19 de maio que foi meu aniversário, mas ainda dá tempo da gente homenagear e informar os pacientes dessa doença com um nome esquisito que se chama retocolite ulcerativa, ou seja, a inflamação do intestino. De repente, você tem alguns desses sintomas e não sabe, acha que é uma coisa comum aí para o seu dia a dia. E ele está aqui para nos orientar, ele que é da Vale Infusões, o coloproctologista Newton Luiz Gasparetti, doutor Gasparetti Júnior, que está aqui. Chega junto, doutor. Obrigada pela sua participação aqui no Falando Nisso, viu? Muito obrigada, doutor. Boa tarde, tudo bem? Fique à vontade aqui. Lian, um beijo no Lian, que está aqui acompanhando também o doutor. Se você quiser fazer sua pergunta, às vezes dá vergonha, né, de falar de intestino, então não precisa se identificar se você tiver algum tipo de vergonha. Vamos tentar entender se as doenças intestinais, elas são muito parecidas, o que confunde a cabeça da gente. É tudo igual, doutor? Boa tarde, Solange. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um assunto de interesse crescente. Bom, as doenças intestinais não são todas iguais e principalmente as que a gente vai conversar hoje, as doenças inflamatórias intestinais, basicamente a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, elas são muito parecidas entre si. São os pacientes que nos são apresentados com um quadro muitas vezes de dor abdominal, cólica, diarreia, não raro com muco, que é o catarro, sangue. São doenças que tem um diagnóstico específico, um tratamento específico. Ok. Tá? Agora, quando a gente fala em doença inflamatória, né, o doutor deu alguns sintomas que pra gente é comum, né, Luquinha? Às vezes a pessoa vai até na farmácia e fala, eu vou tomar esse negocinho que passa, né? Isso daí pode ser perigoso, doutor? Com certeza. O sintoma mais comum das doenças inflamatórias é cólica e diarreia. Só que a diarreia muitas vezes é um sintoma inespecífico. O paciente, qualquer um de nós que coma qualquer alimento inadequado, contaminado, pode ter um quadro de diarreia autolimitado, quer dizer, começa, termina e não é uma doença inflamatória. Então, não é adequada a automedicação. Ok, e a gente vai ver como é que se forma isso no organismo da gente, viu, Luquinha? Solange, eu quero agradecer essa querida que abriu o coração com a gente. Se você for ver aí, a Gabi vai colocar, ela escreveu bastante pra gente mesmo. Nossa, obrigado, viu, minha linda? Obrigado mesmo. Ela não comenta o nome dela, tentei puxar aqui em dias anteriores que você já participou, não consegui achar. Mas o que eu quero destacar aqui? Primeiro, um beijo, obrigado por confiar na gente. Mas ela comentou que tem hérnia de hiato, descobriu em 2004, úlceras no estômago, tem mioma também,
diz que teve tuberculose em 86 e descobriu num exame que ela fez que tem um nódulo no pulmão. E diz que o intestino dela não funciona nada bem. Ela se considera uma pessoa estressada. Uma doença tem ligação com a outra? Eu tendo problema sério no estômago, eu posso prejudicar também meu sistema digestivo, doutor? Quando o paciente refere inúmeras doenças, elas podem não ter relação entre elas, tá certo? Mas pode ter uma causa comum. Por exemplo, o estresse pode predispor uma série de doenças. Então, não existe uma relação obrigatória entre esses sintomas e essas doenças que ela referiu. Ok, então, doença de Crohn, um nome esquisito, né? Ou retocolite aí, a gente está aprendendo sobre isso hoje. Já a gente vai entrar com participação sobre crianças. Muitos pais preocupados aqui se a criança já pode nascer com esse tipo de problema, Luquinha. Pois é, só mandar um abraço para o Alisson de Guaratinguetá, que está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Estou com perguntas aqui também. O que é diverticulite? Já a gente explica para vocês. Gente com intestino preguiçoso, um beijo para a Ângela. Estou anotando tudo aqui, tá bom? Espero dar tempo, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o grupo JIF, controlador da JBS, fechou o acordo de leniência e vai pagar uma multa de, anote aí, 10,3 bilhões de reais em 25 anos, segundo o Ministério Público Federal. E a gente vai conferir os detalhes desse acordo com a repórter Daniela Lopes, direto da redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Pois é, o acordo foi fechado na noite de ontem. O documento deve ser assinado nos próximos dias, após a conclusão das discussões de cláusulas. Envolvidos em um esquema bilionário de corrupção, os irmãos Wesley Batista e o lobista Ricardo Saldi tiveram um perdão judicial homologado pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O acordo não foi submetido ao plenário do STF e foi considerado generoso demais. Eu considero essa delação nula de pleno direito, porque não existe a hipótese de valer uma delação premiada se não existe a chance de sentença. Consequentemente, nós estamos diante de uma verdadeira monstruosidade jurídica a considerar os padrões de vigência do processo penal brasileiro. A lei que instituiu os acordos de delação premiada determina que líderes de organização criminosa não podem receber qualquer tipo de perdão judicial. Como bem disse esse jurista, né? Bom, o acordo vale para a empresa como pessoa jurídica e não contempla os executivos investigados que precisam fazer acordo de colaboração premiada. Agora, na minha opinião, quem faz acordo com bandido, bandido é, né? Estamos diante, como disse bem esse jurista, de uma aberração jurídica. Por falar nesses escândalos todos aí, Dani, a defesa de Aécio Neves afirmou que a prisão do senador afastado seria uma aberração. Qual o motivo, Dani? Bom, Solange, a crítica está no documento enviado pelos advogados ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, contestando o segundo pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. O primeiro pedido de prisão feito pelo Ministério Público Federal foi negado por Edson Fachin na decisão em que o ministro determinou o afastamento de Aécio Neves da atividade de senador. A Procuradoria-Geral da República recorreu. O tucano é investigado por suspeita de ter recebido propina da JBS. No documento enviado ao Supremo nesta terça-feira, a defesa de Aécio Neves argumentou que a Constituição proíbe que um parlamentar seja preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Afirma que a prisão seria uma aberração. Edson Fachin poderá levar o recurso a julgamento no plenário do Supremo nos próximos dias. Num dos áudios gravados por Wesley Batista, dono da JBS, com Aécio Neves num hotel de São Paulo em março, os dois dizem que o governo deveria aproveitar a crise gerada pela Operação Carne Fraca para trocar o chefe da Polícia Federal, Leandro Daiello. Tem que trocar o Daniello lá da União. Um tiro igual a esse. Pronto, criou o clima. Ele próprio já estava até preparado para sair. Criou o clima. Se não troca agora com ele, fodeu. A defesa de Aécio Neves negou que o tucano tenha tratado para destituir Leandro Daiello. A aberração é o povo brasileiro ter que aguentar tudo isso e as providências demorarem tanto por conta de burocracias jurídicas ou interesses jurídicos, né? Dani, uma notícia que no mínimo intriga. O delegado que investigava a morte de Teori Zavascki
foi assassinado em Santa Catarina, Dani. Já chegaram a algum suspeito? Isso mesmo, viu, Solange? O delegado designado pela Polícia Federal para investigar a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, Adriano Antônio Soares, estava com um outro colega, Elias Escobar, quando teriam sido mortos após um desentendimento em uma casa noturna. As informações são do jornal Zero Hora. Adriano era o chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis desde 2009 e era delegado da Polícia Federal desde 1999. Já Elias Escobar, que chefiou a APF em Niterói e Volta Redonda, investigou o envolvimento de policiais civis com tráfico de drogas e ação de milícias. De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, uma terceira pessoa também foi baleada. O ministro Teori morreu em janeiro num acidente de avião em Paraty, Solange. Vamos ver o que aconteceu, se foi coincidência ou não, né? Porque antes de passar você para a estrada, deixa eu mandar um beijo para uma amiga nossa. Ela falou assim, estamos juntos, tudo junto e misturado. Beijo no seu coração, querida amiga, né? Obrigado pela companhia, viu? Bom, a gente está aqui com imagens da Tamoios, um dia bonito para quem desce ou sobe a serra, mas parece que tem interdição na Tamoios. Que horas que vai ser, Dani? Lucas, vai ter sim, vai ter interdição, mas de madrugada, viu? Na próxima madrugada agora, no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Ali vai ser totalmente interditado do quilômetro 63 até o quilômetro 80, mais 600 metros. O motivo dessa interdição é a passagem de veículo que transporta cargas excedentes, né, com grandes dimensões. E como opções aí, os usuários vão ter que usar outras rodovias, como a Mogi Bertioga ou a Oswaldo Cruz. Para saber certinho o horário, Lucas, a interdição vai ser por 4 horas entre 1 e 5 da manhã, nesta madrugada. Mas, por enquanto, neste momento, agora, Tamoios está com tráfego tranquilo, viu, Lucas? Nenhum problema para o motorista que trafega por lá. A dica mesmo é só evitar a Tamoios pela madrugada. Agora, a rodovia Presidente Dutra, Lucas, não temos problemas registrados por lá neste momento, viu? No trecho de São José dos Campos, nas marginais, principalmente ali próximo à Zona Leste, tem um movimento um pouquinho mais intenso. Mas apesar disso, tá tudo tranquilo. Agora só quero deixar um recadinho para todo mundo. O tempo tá mudando, ficando mais frio e pela manhã tem muita neblina nas rodovias estaduais, na Tamoios, na Oswaldo Cruz. Então, o pessoal que for pegar a rodovia estadual pela manhã tem que tomar cuidado, redobrar a atenção por conta da neblina, viu, Lucas? Lembrado, Dani, boa tarde para você. Imagens também de São Sebastião e Ilhabela, travessia tranquila, apenas 30 minutos de espera, tanto para quem vai para Ilhabela ou volta. E uma frente fria se aproxima da região e as temperaturas prometem despencar, o que a gente confirma agora na previsão do tempo. Mas hoje o dia é de sol entre poucas nuvens em São Bento do Sapucaí, máxima de 25 graus, Cruzeiro máxima de 26, o mesmo em Roseira e 25 graus aqui em São José dos Campos. Destacar a cidade também de Ubatuba e Ilhabela, ambas com 23 graus a máxima. Fala sobre Jacareí, hoje a máxima é de 25 graus, amanhã a temperatura já cai para 22 graus, com possibilidade de chuva, mas o friozinho mesmo vem para sexta-feira, máxima de 19 graus, mas para o final de semana um tempo mais aberto também, né, sem previsão de chuva, temperatura de 21 no sábado e 24 no domingo. E um ataque à capital do Afeganistão deixa pelo menos 80 mortos e a gente já comenta com vocês e daqui a pouco também tem dicas com o Instituto da Visão, porque olha, toda quarta-feira a gente quer cuidar muito bem da saúde dos seus olhos. No próximo bloco, no quadro de Olho no Olho, vamos falar de urgências em oftalmologia. Foi numa tarde de